E aí pessoal, esse aqui é o canal Mentes Milionárias, eu sou Yuri Ginho, criador do canal, empreendedor e investidor há alguns anos. E essa daqui é a segunda parte do primeiro vídeo, aquele vídeo que eu deixei sobre as 6 habilidades e qualidades para o sucesso. Nesse vídeo a gente vai estar abordando as outras 3 habilidades e qualidades para o sucesso. E a primeira delas é o conhecimento. Mas antes eu peço para você que, se você não conhece o canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse canal e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Bom, o primeiro conhecimento que eu passo para vocês sobre essa habilidade, eu vou falar sobre o William Glasser, que foi um psicólogo muito famoso nos Estados Unidos, nascido em 1925. Morreu em 2013, porém ele deixou um legado. E qual foi o legado dele? Foi a pirâmide do aprendizado. Hoje é muito passado por milhares de pessoas, só que a maior parte dessas pessoas passa essa pirâmide de um jeito confuso. Para a maior parte dessas pessoas que passam essa pirâmide, elas passam só a informação que o William Glasser deixou pra gente. E a maior sacada, na verdade, a gente tem fora dessa pirâmide. E eu vou contar para vocês no final dessa habilidade. Bom, a pirâmide de William Glasser, ela diz o seguinte: nós aprendemos 10% de algo lendo. Então toda vez que a gente pega algum livro, pega um artigo, pega alguma coisa para ler, a gente consegue absorver 10% daquilo. 20% de algo a gente aprende escutando. Se você pegasse o seu celular ou o seu computador, deixasse com o áudio ligado, esse vídeo que você está assistindo, e fosse fazer outra coisa, você passaria a aprender 20% do que você está escutando. Então, se o vídeo tem 10 minutos, você vai aprender 2 minutos. Quando você observa algo, a sua mente capta aquilo que você está observando 30%. Então, você aprende 30% daquilo que você observa. Normalmente, pessoas normais. Descendo um pouco mais a pirâmide, a gente começa a entrar naquela fase de 40% a 50%, que é quando você observa e escuta algo. Então, você assistindo esse vídeo, você provavelmente está aprendendo entre 40% e 50%, segundo a pirâmide de William Glasser. E mais para baixo a gente tem mais uma etapa, que é a etapa de 70% do aprendizado. Quando a gente passa a escutar algo, observar, ler, e depois a gente começa a debater com outras pessoas como se fosse numa aula. A gente tem uma dúvida, levanta o braço, pergunta para o professor, questiona o professor e passa a entender bem mais do que os outros alunos. A questão é, quando você começa a questionar, perguntar, debater com outras pessoas, o seu grau de aprendizagem aumenta. E depois de 70% vem a linha dos 80% a 85%, que é quando você começa a fazer aquilo que você aprendeu. Então você assistiu um vídeo, lê um livro e começa a anotar aquilo que é mais importante para sua mente. E aí aquilo lá fixa no seu cérebro, você consegue fixar aquela mensagem. E por isso que é tão importante a gente fazer anotações. As pessoas mais bem-sucedidas ou mais inteligentes anotam tudo, porque elas sabem que elas são esquecidas. Pessoas inteligentes normalmente são pessoas esquecidas. E depois dos 80% a 85%, a gente tem os 95%, que é um grau que a gente só consegue atingir quando passamos a ensinar outras pessoas. Quando você tem conhecimento o suficiente para estar ensinando outras pessoas, o seu grau de aprendizagem chega quase à perfeição. Então, quando você passa a ensinar outras pessoas, ensinar algo que você goste, você passa a aprender aquilo lá com quase perfeição. E qual que é a sacada mestra que as pessoas de sucesso tiveram? Elas fazem tudo isso, só que elas botam na rotina delas. Virou um hábito. Se você pesquisar agora, Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, qualquer um, você vai perceber o seguinte: essas pessoas elas tiram 1 hora por dia, 5 horas por semana, para se dedicar inteiramente a aprender algo novo. Eles aprendem algo novo totalmente relacionado com o objetivo deles. Bom, a segunda qualidade desse vídeo e a quinta qualidade do conteúdo que eu tenho para passar para vocês é meta, planejamento e organização. E o porquê que eu vou falar uma coisa que você já sabe ou que sua mãe já disse para você? Na verdade, essas coisas são básicas, porém toda pessoa esquece, ou toda pessoa não sabe como colocar na vida dela e colocar para ter sucesso. Porque quando a gente fala de planejamento, organização e meta, é uma coisa chata pra gente. Ao primeiro momento é uma coisa que, putz, eu não quero falar sobre isso, ou não, eu já sei sobre isso. Mas as pessoas se esquecem que é a nossa vida. E quando se trata da nossa vida, planejamento, organização e metas tem que ser uma coisa legal. Tem que ser uma coisa que traga motivação pra gente. Eu era uma pessoa muito desorganizada. Só que eu não aprendia com os meus pais me falando isso e aprendi na marra.
Quando eu saí do Brasil para trabalhar nos Estados Unidos, eu dividi apartamento com outras pessoas. E quando eu dividi apartamento e dividia o local de trabalho com outras pessoas, eu aprendi o seguinte. Primeira coisa que eu aprendi é: eu não posso ser mais desorganizado desse jeito. E eu aprendi na marra isso. Essa qualidade e habilidade em específico eu não tinha na minha vida. Planejamento, organização e metas. Quando eu falo dessa habilidade, eu falo para você aprender do fundo do meu coração de uma forma muito mais fácil do que eu aprendi. Porque tem 3 caminhos para o ser humano. Ou ele não aprende algo, vira uma pessoa ignorante, ou ele aprende algo escutando alguém, ouvindo alguma coisa, assistindo um vídeo, por exemplo, o vídeo que você está assistindo, ou lendo em algum lugar, ou ele aprende do mesmo jeito que eu aprendi, na marra. E quando eu fui para lá, eu ia morar com outras pessoas, trabalhar com outras pessoas diferentes, que eu nunca tinha tido contato. Eu não era parente dessas pessoas, então essas pessoas não tinham que me aturar. E teve um período da minha vida difícil lá nos Estados Unidos que eu passei a me organizar de uma maneira muito melhor. Por quê? Porque eu acordava às 4 da manhã e chegava às 10 da noite em casa. Ficava o dia inteiro trabalhando. Só que eu tinha que arrumar a casa de 2 em 2 semanas. Tinha que manter a casa limpa. Mesmo mal morando na casa, eu tinha que manter ela organizada. Porque as 3 pessoas que moravam na casa tinham combinado dessa seguinte maneira. A partir do momento que eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu me tornei uma pessoa mais feliz, eu me tornei uma pessoa mais animada, porque eu tinha mais tempo para mim mesmo. E o meu planejamento próprio, ele foi uma coisa boa para mim. Quando eu passei a me organizar de uma maneira muito melhor, as coisas começaram a acontecer de uma maneira mais fácil também. E eu comecei a criar metas, porque todos os dias eu via que eu tinha que aproveitar aquele dia ao máximo. Aprender inglês de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, porque eu não tinha tempo de aprender no trabalho. Eu tinha que aprender no caminho do trabalho, quando eu estava me deslocando entre alguns estados, que eu não dirigia. E essas coisas me marcaram de uma maneira muito forte. Hoje eu sou uma pessoa muito mais organizada, tenho um planejamento muito mais detalhado e tenho metas diárias. Mas isso não aconteceu naturalmente. Isso é uma coisa que eu aprendi na marra. Agora eu quero que você que está assistindo esse vídeo aprenda isso de uma maneira muito mais fácil. E as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, elas tiveram que aprender isso de uma maneira fácil, a maneira que eu estou ensinando para vocês, ou de uma maneira difícil. Todas as pessoas têm as mesmas 24 horas. Você acorda, sai da sua cama com as mesmas 24 horas que o Bill Gates tem, que o Warren Buffett tem, que qualquer outra pessoa de sucesso tem. E o que a gente vai fazer com essas 24 horas? E o que você vai fazer com essas 24 horas? Desperdiçar as 24 horas pelo ralo ou aproveitar o máximo dela possível? Bom, a última habilidade que eu vou passar para vocês, e não menos importante que as outras, é o círculo social de amizade. Eu vou falar rapidamente para vocês porque esse vídeo está ficando longo. E tem uma frase famosa que diz o seguinte: você é a soma das 5 pessoas que mais convivem com você. As pessoas de maior sucesso, normalmente você vai perceber que elas convivem com pessoas que têm sucesso também. E o que eu quero dizer com isso? Você vai procurar pessoas com o mesmo objetivo que o seu. Se as pessoas que mais convivem com você te desmotivam e além disso possuem outros objetivos senão o seu, então começa a observar outras pessoas que estão ao seu redor e que te fazem mais bem para chegar ao seu objetivo. E essa foi a última habilidade e qualidade, não menos importante, mas uma coisa que você precisa focar muito. E é uma coisa particular, por isso eu não vou falar muito. Eu só citei essa habilidade porque é uma habilidade que todas as pessoas de sucesso têm. Então eu gostaria que você soubesse disso. Bom, e depois desse vídeo, o que você vai fazer? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e o que te agregou na sua vida.